Muito bem, nós estamos aqui já na página de número 138. Nós vamos responder essas duas perguntas aqui e fazer nossa devocional semanal, né? Respondendo as perguntas sobre o estudo que fala sobre o orgulho, né? 3 perguntas relacionadas à página 178 sobre esse estudo sobre o orgulho. Primeira pergunta, você é orgulhoso? Ixi, e agora, hein? Eu coloquei sim e não. A minha natureza pecaminosa e orgulhosa, né? Mas pela graça de Deus, o Senhor nos faz humildes, né? Você é orgulhoso? A outra pergunta é, como a humilhação contribui para o quebrantamento do coração orgulhoso? Como que ela contribui? Reconhece, né? Sua miséria, o seu pecado, nós entendermos que não somos nada, não temos nada e dependemos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus, né? Então, a humilhação, quando vem de Deus para nós, é uma bênção, né, na nossa vida, para nos quebrantar, né? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E a terceira pergunta aí é, por que Deus resiste ao soberbo? Porque o soberbo não precisa de Deus, não se arrepende, né? O orgulhoso é cheio de si, né? Não se arrepende do seu pecado. Vamos abrir lá em Provérbios 16, de 17 a 22. Provérbios 16, depois dos Salmos aí, né? Provérbios 16, do versículo 17 ao versículo 22. Provérbios 16, do verso 17 ao 22, falando da nossa devocional da semana. Diz assim a palavra de Deus: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas o insensato, o tolo, a sua estutícia lhe é castigo. Então, feliz é aquele que confia no Senhor e tem um coração humilde e não um coração soberbo, né? Em outro lugar, Provérbios vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, não se ache, né? Mas tenha um coração humilde. E aí, nas nossas perguntas aqui, sobre a devocional, nós temos a primeira pergunta. Qual é o ensino central dessa passagem? O que vocês acham que é o ensino central dessa passagem de Provérbios 16, de 17 a 22? Eu coloquei aqui, conselhos de sabedoria para a humildade contra o orgulho. Conselhos de sabedoria para a humildade contra o orgulho. E o que esse texto tem a ver com a pessoa de Jesus? Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Jesus era humilde, né? Ele mesmo declarou que ele é manso e humilde de coração, né? Está lá em Mateus 11, né? De 28 a 30, né?
quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Qual é o seu compromisso diante desse ensino? Ser como Jesus? Manso também, humilde de coração? Pedir a Deus para ser manso e humilde de coração e não orgulhoso, né? Não orgulhoso. E aí no final eu escrevo uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Então na minha oração eu coloquei assim: Senhor, meu Deus e Pai, graças dou por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, manso e humilde de coração. Faz com que possamos, por obra do Teu Espírito, sermos humildes. Perdoe nosso orgulho e vaidade, perdoe nossa dureza de coração, perdoe nossa incredulidade, perdoe nosso abandono do primeiro amor. Tem misericórdia de nós e nos dê o arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, não deixe de também escrever a sua pequena oração aí, né? Nós vamos agora para a página 180, que vai falar sobre alegria, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. A alegria. Gálatas 5:22. Acompanhar o texto e a devocional, e as perguntas ficam para a semana que vem, se Deus quiser, né? A alegria. Saímos do estudo que fala do orgulho, agora para que é o orgulho que é obra da carne, né? Para agora um estudo que fala sobre a alegria, que é fruto do Espírito Santo, né? Vamos ler juntos aí Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito Santo. Longanimidade é paciência longa, né? E benignidade é pensar o bem e falar o bem dos outros, né? Mesmo que eles falem o mal de você. Jesus disse: alguém, bendizei os que vos maldizem, né? E orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Isso é ser cristão, né? Então acompanhe comigo aqui o estudo. Todos necessitam e buscam alegria, contudo nem todos a compreendem. O entendimento bíblico da alegria é nitidamente um contraste com o entendimento da nossa cultura social. A alegria definida pela nossa cultura, né, basicamente depende de determinadas circunstâncias. Quais circunstâncias, né? As pessoas têm alegria? No controle da ordem, na prosperidade material, na segurança financeira, na retribuição afetiva, na ascensão profissional e etc. Então, se essas coisas estão presentes, então está feliz. Se não está presente, não há felicidade. A Bíblia não despreza essas experiências como experiências alegres, mas ensina que a alegria oferecida por Deus é mais excelente e independe das circunstâncias que criamos, né? Lembra do hino? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, não dependemos da circunstância, a nossa felicidade está em Cristo, né? No Antigo Testamento, a palavra grega, a palavra hebraica para alegria, traduzindo é regozijo, gozo, júbilo, satisfação. No Novo Testamento também é o mesmo, e que é encontrado no Antigo Testamento, o significado. No entanto, os romanos e os gregos
não acreditava em uma alegria permanente, apenas naquela que era momentânea. Certamente por isso os autores do Novo Testamento preferiram usar por muitas vezes a palavra grega makarios, que carrega o sentido de alguém ter recebido o favor divino, né? Aí nós temos todos esses textos aqui, quando Jesus diz bem-aventurado, e também no texto de Tiago e 1 Pedro, né? Bem-aventurado, abençoado, fazer alguém feliz. E lá em Mateus capítulo 5, alguém sabe me citar pelo menos uma das 8 bem-aventuranças? Você lembra? Amém. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Choram por causa dos seus pecados, né? E recebem o perdão. Aí o Salmo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Diga, Renato. Uhum. Essa é a primeira. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, por 8 vezes Jesus, nós temos 8 qualidades e 8 promessas nas bem-aventuranças. Jesus olhando para os seus discípulos, olhando para nós, para o seu povo, dizendo: você é bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, 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 abençoado. E vai citando as qualidades e as promessas que acompanham cada uma das bem-aventuranças, que é o caráter do cristão. Quer saber se você é convertido? Olhe se essas bem-aventuranças fazem parte da sua vida, né? Porque Deus imprimiu na nossa alma esse caráter. Então, os autores do Novo Testamento usam essa palavra aí para definir aquele que é feliz em Cristo, né? Livre dos cuidados e preocupação de todos os dias, e descreve a participação do homem na plena felicidade divina. A felicidade que vem de Deus, né? Não que por alguma circunstância. A Bíblia ensina que a verdadeira alegria não pode ser experimentada à parte da comunhão com Jesus. Nesse sentido, ela é uma satisfação que vem de um fator interno, a fé em Cristo. Quais são, portanto, as principais características desta alegria? Vamos ver 2 características aqui da alegria do cristão. Primeiro, ela suporta as pressões deste mundo pelo testemunho de Jesus. Com respeito a Jesus, João testemunhou dizendo: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que maravilha! Note que a verdadeira alegria vem do testemunho de Cristo, visto que ele suportou o sofrimento e a morte na cruz em nosso lugar. Somente a alegria que vem deste testemunho é capaz de nos fazer suportar as pressões do mundo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz. Hebreus 12, 2. Ele a suportou não pelo prazer na cruz, mas pela perfeita alegria que lhe estava proposta além da cruz, ou seja, a vitória sobre o pecado, o resgate, né, pagando os nossos pecados na cruz, vencendo a morte, vencendo o diabo e nos fazendo seu povo, resgatado por ele, resgatando a sua igreja, né, nos comprando pelo seu sangue, né. Somente nele poderemos afirmar Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece, em que sentido? Eu posso passar por fartura e escassez, ser exaltado ou ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mesmo diante
das circunstâncias, sejam elas quais forem, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece, não só nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias boas, mas nas circunstâncias também adversas, qualquer circunstância da nossa vida, né? Graças a Deus. Então, esse é o primeiro ponto aí. Nossa alegria suporta as pressões deste mundo pelo testemunho de Jesus. Ele venceu e nós vencemos com ele. Ele é vencedor e nos fez mais que vencedores. Amém? É assim que você tem essa alegria, né, que nós temos, né? Somos vencedores, é assim que Deus nos vê e nos fez. Segundo, essa alegria é o princípio do contentamento nesta vida. Quando experimentamos a alegria que vem de Deus, pelo testemunho de Jesus, não faz diferença se estamos em meio às adversidades ou em meio à prosperidade, porque ela nos fornece lucidez e estabilidade para qualquer situação nesta vida. Não se trata de indiferença ou irresponsabilidade, mas da confiança e dependência de Deus que produz a alegria no nosso coração. Conforme vai dizer o texto de Neemias 8, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, não a alegria das circunstâncias, a alegria do Senhor é a nossa força. E Tiago também vai dizer sobre a alegria que temos, né, no Senhor. Esse contentamento que nos sustenta em Cristo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A alegria que vem do Senhor, ele nos sustenta conforme João, Colossenses também, e 1 Tessalonicenses 1, né, de 6 e 7. Vamos abrir esse último texto aí, de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e 7. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra como em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, eles receberam alegria na festa, na bonança, na fartura, quando estava tudo legal, tudo bem? Não. Mas alegria, mesmo em meio a muita tribulação, alegria do Espírito Santo. É de fato algo, assim, que é uma obra de Deus, né, queridos? É obra de Deus. Porque você vê, por exemplo, quando Paulo estava preso, mas Silas lá na prisão, eles estavam fazendo o quê? Murmurando, reclamando, chorando, esbraguejando. O que eles estavam fazendo? Cantando e orando ao Senhor, né, em Atos 16, e os companheiros de prisão escutando. Eu fico imaginando, esses caboclos aí, de duas, ou é doido, né, que sofrendo desse jeito aí, com as costas toda marcada dos açoites, preso no tronco, na corrente, a cadeia não era nada agradável, principalmente naquela época, ou então eles têm algo muito especial. E de fato se mostrou que eles de fato tinham algo muito especial, né? Eles tinham Cristo, a alegria da vida deles, né? Tanto que aí o Senhor vem para salvar o carcereiro, e certamente salvou mais pessoas, né? O que aconteceu? Houve um terremoto, as celas se abriram, o carcereiro, com medo de todo mundo ter fugido, ele era responsável, vão me matar, porque eles vão
vão me matar, eu sou responsável, então já vou me suicidar. E aí Paulo grita lá de dentro, não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. E ele corre, então, pergunta para Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Qual a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E assim ele creu e foi salvo, ele e a casa dele, né? Então a alegria que estava em Paulo e Silas passou também para aquele carcereiro, né? O Senhor teve misericórdia daquele homem, né? Deus tem os seus planos, né, irmãos? E ali, o plano de Deus, né? Como que eu vou salvar isso? Já sei, tem um plano aqui, né? Para salvar esse carcereiro. Vou mandar os meus servos lá, né? Eles vão cantar, orar, e o pessoal da prisão vai escutar, e aí depois eu chego, né? Para fazer a obra de conversão, né? Que ele já estava lá com eles, né? Mas vem agora com a obra dele de salvar aquele homem, né? E a família e aqueles que estavam perdidos, né? A alegria do Senhor é contagiante, louvado seja Deus. Então, a última frase aqui fala assim, a alegria deste mundo é fugaz, é vã, é inútil, é passageira, é uma ilusão muitas vezes, porque depende de circunstâncias externas. Mas a verdadeira alegria é eterna, porque se baseia na relação com Jesus Cristo, que é em si uma fonte de eterna alegria. Amém? Você tem essa alegria? Amém? Meu irmão, minha irmã. Então, você de fato é feliz, né? Você é verdadeiramente feliz. E a página 182, 183 vai falar da devocional dessa semana sobre a alegria, né? Então, faça em casa e que você possa se alegrar no Senhor, como diz Pedro, né? Vamos abrir nesse último versículo, para a gente encerrar com oração. 1 Pedro, olha como que é a alegria que Deus nos dá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro 1, 8. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz, a quem não havendo visto, muitos irmãos não tiveram a oportunidade de ver a Jesus, como Pedro teve, né? Há mais, mas vocês amam a Jesus, ao qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Eles sentiram a alegria da salvação, a alegria de conhecer a Jesus, uma alegria indizível, não dá para dizer com palavras, expressar tamanha alegria, e cheia de glória. Essa é a alegria que nós temos, indizível e cheia de glória, porque é a alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então não deixe que nada venha roubar essa alegria de você, nem as circunstâncias, nem a ansiedade, nem preocupações, nem seja o que for. E quando alguma dessas coisas começar a roubar a alegria do seu coração, você ore a Deus e peça, Senhor, me encha da alegria do Espírito Santo. Me encha do fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor querido, Deus amado, Deus maravilhoso, obrigado pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida, onde a alegria do Senhor faz parte do nosso viver e que possamos viver cada dia essa alegria indizível e cheia de glória, ó Deus, para transmitir ao mundo que o Senhor é um Deus alegre e nós, teu povo, somos bem-aventurados, somos felizes, somos abençoados. Ó Deus, louvado seja o teu nome.
Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, e que o teu nome seja santificado e venha o teu reino em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.